Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e não tem nada melhor quando te dão de presente um livro e acertam completamente no seu gosto. Bom, gente, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda bastante a gente ter relevância aqui dentro da plataforma e chegar a cada vez mais pessoas aqui no YouTube. E se você não tá ligado, no final do ano passado a gente fez o Halo Christmas, que foi um gigantesco amigo secreto entre os booktubers aqui do YouTube, e a gente tirou pessoas, foi tirado por pessoas, aquela mecânica bem simples, e uma das coisas principais é que a pessoa ela poderia dar um livro que ela gostasse muito, ou poderia olhar na nossa wishlist, enfim, ela tinha várias mecânicas aí para dar o livro de presente pra gente, e quem me tirou foi a Gisele do Abdução Literária, e ela me deu essa preciosidade que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é um livro que ela gosta muito, ela tem diversos vídeos no canal, é um livro que é bastante hypado aqui no YouTube de certa maneira, né, então a gente tem muitos canais comentando sobre esse livro é de, originalmente, acho que, se eu não estou enganado, 2017 ou 2018, e aí fica aquela sensação de, mas o que eu posso falar sobre esse livro, o que não foi dito sobre esse livro, e eu acho que o ponto principal é muito sobre o que você sente lendo esse livro. Então eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de leitura. Eu já adianto que entrou para minha lista de um dos livros favoritos. Ele, para mim, com certeza é umas 4,5 estrelas, beirando a perfeição dos 5 estrelas. E é um livro que ele é basicamente do gênero de sci-fi de navinhas, né? Então ele é uma ficção científica, então ele tem no core dele uma temática de ficção científica bem pesada. Então os humanos foram para o espaço, a gente conheceu outras raças, hoje em dia a gente já viaja de diversas maneiras pelo espaço, então ele tem essa veia muito forte de ficção científica e ao mesmo tempo ele tem a especificidade de ser sobre uma navinha, sobre o dia a dia da nave Andarilha. Ela vai ser a principal elemento que conduz essa história, né? Então, tudo o que acontece naquela nave, para onde aquela nave vai, o que ela faz, quem são seus tripulantes, os planetas que ela para, tudo isso são os elementos que vão desencadear essa narrativa, né? Então, eu acho que esse é um dos principais fatores curiosos, que é um livro que ele tem protagonismo múltiplo, dá pra dizer assim. Então a gente vê muito pelos olhos da recém-chegada na Andarilha, Rosemary, mas a gente vê capítulos inteiros sendo descritos pela C6, ou pelo Corbin, ou então pela Kizzy. Tem diversos personagens que em muitas horas diferentes assim na narrativa, eles tomam a frente daquele capítulo e você vê tudo ocorrendo de acordo com o modo deles de ver aquela narrativa. E são muitos personagens, né? Então a gente tem o Dr. Chef, a gente tem o Corbin, que é um cara que muito desgostável no início, mas que você vai aprendendo a trabalhar. A gente tem a figura, o papel do capitão, a gente tem realmente essa coisa quase de função, personagem para aquela função dentro daquela nave, e isso também é um elemento bem forte do sci-fi de navinha, né? Então a gente tem a função da navegadora, a função do cara das máquinas, a função do capitão, do médico, enfim, tem essas funções pré-definidas, e isso acaba sendo bem interessante no decorrer da narrativa, porque mesmo se você não estiver acostumado com esse tipo de sci-fi, ele consegue ir construindo de certa maneira, isso aqui faz isso aqui faz isso aqui, essa personalidade combina muito com essa função. Então a Beck Chambers ela teve uma inteligência muito grande em pegar personagens que funcionavam para as funções que ela estava delegando ali na nave, né? Então tem esse quesito, é uma nave, são as funções de uma nave, a gente precisa fazer isso funcionar muito bem. Mas por que esse livro ele rompeu a bolha dos fãs de ficção científica e foi muito abraçado por diversas camadas aí do Booktuber, principalmente aí o pessoal que curte bastante livros com representatividade. A Beck Chambers ela faz algo que
parece natural para ficção científica, mas não necessariamente o é, que é desenhar um universo diverso. Ela desenha um universo em que você definitivamente vai encontrar todo tipo de raça, de comportamento, de interesse amoroso. Você vai encontrar os elementos diversificados para cada povo ou para cada planeta que eles estão viajando, e dentro da própria Andarilha não são todos humanos, né? A gente tem ali diversas raças existindo junto. O Dr. Chef é de uma, a Six é de outra. Então tem essa questão de que, com essa liberdade em mente, a Beck Chambers ela consegue construir um universo em que você se interessar pelo mesmo sexo, ou uma raça que se interesse pelo mesmo sexo, não é um tabu. Uma raça para a qual o sexo em si, a afetividade sexual, não é um tabu. Você tem lá uma raça que, para ela, o sexo biológico é uma condição transitória e ela decide como ela vai fazer essa transição. Não é um tabu. Então ela pega essas diversas questões, ela pega seres que não é um único ser, ele é diversos seres dentro dele. Ela pega essas questões que escapam da ficção científica mais tradicional, né? Ela consegue se utilizar da liberdade que a ficção científica dá para poder mostrar os absurdos que é a gente olhar o universo, olhar o mundo, olhar as pessoas pelo nosso próprio umbigo. E isso é uma questão que você pensa assim, ela vai ficar falando dessas questões sociais, ela vai pintar os personagens única e exclusivamente pela função de ter uma personagem lésbica, um personagem gay, um personagem... Não, ela não vai fazer nada disso. Ela tem uma história extremamente coesa, extremamente bem escrita, e esses elementos desses personagens, essas características únicas desses personagens, trazem uma cor e um dinamismo para essa história que ela está contando, que é bastante único. Então, o fato do personagem ter uma característica diferente da Rosemary, por exemplo, que é uma humana nascida e criada em Marte, isso gera discussões, mas não discussões... vou sentar aqui e vou fazer uma palestrinha sobre como os humanos são ruins e entender as diferenças. Não, isso vai gerar uma discussão sobre nem tudo é como a gente pinta, nem tudo é como aquilo que a gente tem em vivência. Existem outras vivências no mundo e principalmente no universo repleto de raças como a Beck Chambers criou. Então tem essa questão que é deliciosa de se acompanhar e não soa pesada, ela não soa um livro de ficção científica LGBTQIA+. Não, ele soa um livro de ficção extremamente rico, bom, um livro que ele consegue entender que o universo é vasto demais para a gente pensar que o universo e todas as raças presentes no universo vão seguir a nossa ordem cisgênera, vão seguir a nossa ordem heteronormativa, vão seguir a nossa ordem até mesmo de branquitude mesmo, né? Ela aborda bem essas questões das diferenças sociais e ela cria uma situação muito interessante de ter duas raças de humano praticamente diferentes. A gente tem uma raça de humanos que foi criada em Marte, onde eles tinham colônias, e existe uma raça de humanos que, cara, zarpou pro espaço sem saber o que esperava do que estava por vir, e foi, entendeu? Então isso gerou diferenças ainda mais visíveis e sensíveis dentro da própria raça humana. E não apenas esse elemento gostoso de socialização dos personagens, né? Deles conhecendo as suas diferenças, parando em planetas completamente diferentes para poder fazer uma troca, conhecer outras pessoas. Inclusive tem personagens pelo caminho que eu me afeiçoei profundamente. Então não apenas essas trocas sociais são muito interessantes, como o livro parece um Star Trek série B, assim, sabe? Quem conhece Star Trek e tá acostumado com essa veia, vamos desbravando o universo, conhecendo outras raças, trazendo ela pra Federação, e aquela coisa meio aventureira, até um pouco
quase militar da coisa, né? Então a gente se precisar entrar em embate, a Enterprise está totalmente preparada para isso. Mas aqui a Andarilha, ela não é uma nave de combate, né? Ela é uma nave de perfuração. Como assim perfuração? As raças do universo descobriram um jeito de criar buracos de minhoca artificialmente e é possível viajar por eles, mas para isso precisa ter naves de perfuração que ligam o ponto A ao ponto B, passando ali pelo interespaço, sei lá como ele chama aquela nhaca, mas ele precisa fazer a construção desse buraco de minhoca, e é exatamente aí que a Andarilha trabalha. Então é quase um Star Trek da série B mesmo, em que são pessoas preocupadas com questões mundanas, do tipo, eu preciso parar nesse ponto aqui de carga e descarga, porque eu preciso comprar comida, eu preciso comprar itens, eu preciso... A Rosemary, ela tem muito esse papel, né, de organizar as finanças da Andarilha. É uma coisa meio... quase o proletário do espaço, assim. Então, tem esse fator que ela está abordando a viagem espacial por uma outra ótica, né? Não apenas essa ótica social, que já seria, nossa, diferente de 90% da ficção científica que a gente tem por aí, mas ela também aborda da lógica de emprego, de trabalho mesmo, de dia a dia comum, sabe? Eles acordam, eles sabem para onde ele tem que ir, ela mostra, e é muito interessante, o processo de perfuração, os riscos envolvidos, o que cada função dentro da nave precisa fazer. A Rosemary precisa, ela faz o papel quase de secretária mesmo da nave, então ela organiza todas as finanças, todas as documentações. Eles não são a força motriz de transformação desse universo, eles não são os heróis que vão sacar armas e vão disparar mais rápido que Han Solo. Eles não é esse tipo de ficção científica que a Beck constrói com seus personagens, e isso gera uma riqueza no diálogo, uma riqueza no universo extremamente grande, porque você consegue perceber que existe uma vida quase que corriqueira nesse universo que ela está criando. Então, quando eles param então nos mercados, você consegue sentir que na hora que eles vão embora, aquela vida naquele mercado permanece, assim como a vida na Andarilha permanece. E por mais que eles resvalem em coisas maiores do que eles não necessariamente vão se envolver com isso ou querem se envolver com isso. É muito mais lidar com as consequências político-sociais dessas situações do que efetivamente fazer alguma coisa. O que é muito interessante e traz um olhar novo, um olhar diferente para como a gente pode abordar a ficção científica. A gente teve um grande avanço, né? Então, imaginar grandes impérios, imaginar grandes robôs, imaginar impérios baseados em drogas como Duna, a gente até mesmo em Star Wars, né, com grandes guerras interplanetárias, mas essa é uma das poucas séries que eu vejo abordar o dia a dia super comum de alguém que precisa fazer seu trabalho nesse universo vasto e cheio de riscos como é o universo que a Beck Chambers criou. Obviamente não é um livro perfeito, acho que tem dois elementos que acabaram me impactando aí na leitura. O primeiro de todos é que é um livro que foi lançado pela Dark Side, é uma edição linda, é cheia dos brilhinhos, não vai dar pra mostrar por causa do ring light, mas é uma edição cheia de brilhinhos, ela é muito bonita e tal, mas a diagramação eu achei ela bem sofrida, eu achei uma diagramação em que eu tava gostando da leitura, eu tava super me divertindo, mas o tamanho da letra, a falta de campos limpos, né, pra você descansar o olho, tava me cansando ainda mais. Então parece que eles quiseram dar uma enxugadinha no tamanho do livro e para isso sacrificaram a diagramação, o que é normal, acontece, né? Uma editora ela precisa tomar essas decisões, mas me impactou um pouquinho, não foi algo assim, ai nossa, não aguento ler, não, dá para lidar, mas não é, poderia ter sido mais confortável e ainda mais fluido. E um outro elemento que me incomodou um pouco foi todo o começo de capítulo, a Beck ela insere no topo do capítulo assim, qual é o dia e o ano da Conferência Galáctica, não vou lembrar agora, da organização que gere ali o universo, né? Um grande conglomerado de raças e papapá. E é meio confuso porque eles não seguem uma ordem
fácil de bater o olho e assimilar. Então tem essa questão de, tipo, não é muito explicado o que aquele ano significa, qual é o fator gerador daquele ano, acho que é o ano 309, eu acho. E os dias é mais tranquilo, então eu acabava me guiando só pelos dias, do tipo, desde que a Rosemary chegou, que é logo no primeiro capítulo, passaram tantos dias, de tal ponto a tal ponto da história que tem um salto, foram tantos dias. Então, essas questões eu achei que, eu não sei se ela poderia ter só arriscado o ano, ou se ela poderia ter feito aquela solução meio Mega Man, né? 20XX, para dizer que é um ano indefinido. Mas isso me pegou um pouco porque se a informação tá lá, e a informação ela tá presente no livro, eu entendo como um dos elementos que vai te contextualizar naquela história. Mas infelizmente ela serviu só para me deixar um pouquinho mais bagunçado da cabeça, então eu fiquei um pouquinho incomodado mesmo. Nada assim que fale que desmereça a leitura, muito pelo contrário, é uma leitura saborosíssima, mas para mim, que gosto desses elementos que são quase meta aí da história, isso me gerou essas dúvidas, que é um sabor a mais ali dessa história, mas ainda assim me tirava um pouquinho quando eu precisava fazer esses cálculos mentais. Acho que um outro elemento que eu gostei, e eu acho que esse é particularmente eu gostei muito, foi a autora abordar como nem todas as raças vão ter a mesma ligação que a gente tem com maternidade. Então, uma das personagens, a Sissix, ela é meio réptil, assim, ela é quase como uma figura meio draconiana, assim, nesse sentido. E a raça dela, ela não tem essa ligação com a sua cria, né? Ela trata a sua cria como qualquer outra pessoa que ela trataria da própria raça. E isso gera um estranhamento muito grande, porque os personagens, boa parte da andarilha é humana, né? E aí existe aquele estranhamento e os personagens eles precisam aceitar que é uma cultura completamente diferente. Eles precisam entender que a opinião deles sobre maternidade não vai importar naquele momento. Na verdade, não importa, porque é a sua opinião, é a sua relação de espécie para com a maternidade. É a sua opinião sobre o que é ser mãe. Então, é um diálogo muito gostoso e é um capítulo inteiro dedicado a essas diferenças culturais entre uma raça que é mamífera e uma raça que é de sangue frio, né? Então tem, quando eles vão visitar o planeta dela, tem todo um capítulo que vai mostrando todas essas sutilezas e mostrando também o que as outras raças estavam abrindo mão para poder ficar perto dos humanos, ou que cuidados elas precisam ter, e que não necessariamente os humanos têm com eles, né? Então, a autora parece que ela está sempre reforçando essa mensagem de a sua experiência, a sua sensação não é necessariamente a experiência, a sensação, o sentimento que vai ser despertado em todos os seres desse vasto universo. Bom, então, A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil é da Beck Chambers, publicado no Brasil pela editora Darkside em 2017, tem 352 páginas, você encontra ele por R$ 44,90 até R$ 54,99 e é uma trilogia. E uma das coisas que eu acho legal é que, apesar de ser uma trilogia, né, uma série de livros na verdade, você pode ler esses livros meio que separados porque eles são histórias fechadas em si próprios. Pelo que deu para entender, não necessariamente essa ordem você precisa seguir, eles podem ser lidos meio separado, meio intercalado, que não faz tanta diferença. Você vai sentir falta de explicações, mas de modo geral parece aqueles livros que funcionam enquanto série, mas você pode ler eles individualmente sem perder grandes elementos da história. Bom, então eu acho que é isso, essa é a minha experiência principal com o livro, e eu só tenho a agradecer a Gi pelo presente maravilhoso. Foi o primeiro livro que eu li em 2021 e foi gostoso, foi delicioso, me tirou de uma ressaquinha, me tirou um pouco dessas preocupações com o ano que a gente está vivendo, e eu pretendo ler as outras histórias. Eu acho que eu vou ler o segundo livro ali pelo meio do ano e talvez matar com o terceiro no fim do ano, porque é uma leitura muito prazerosa e apesar de não ter uma grande história épica sendo contada, é muito esse cotidiano sendo narrado, você se sente parte daquele cotidiano, você sente falta daquilo. Eu acho que
Se você jogou Mass Effect, se você jogou a trilogia Mass Effect, você vai entender, porque lembra muito o dia a dia da nave, com o Shepard vendo se os tripulantes dele estão bem, se precisa fazer alguma coisa, se tem alguma conversa para ser feita, algum relacionamento amoroso a ser desenvolvido. Então ele lembra até essa parte de RPG de ficção científica, que eu particularmente sou apaixonado. Bom, não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que eu posto aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!